Irmãos queridos, eu cumprimento a igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor e convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor segundo a narrativa de Mateus, para darmos continuidade nas meditações, na exposição do capítulo 24 deste Evangelho. Este capítulo 24 e o capítulo 25 formam o chamado sermão profético de Jesus. E nós já tratamos até o versículo 8 de Mateus 24, e hoje peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versos 9 a 12. Mateus capítulo 24, dos versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Oremos. Pai bendito, nós te damos graças pela leitura que acabamos de fazer da tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, e também, ó Deus, revela-nos a tua vontade, a fim de que os teus servos, ó Pai, sejam aperfeiçoados pelas Escrituras. Pedimos, ó Deus, a ajuda do teu Espírito, pois somente ele pode iluminar nossa mente, dando-nos não apenas o entendimento, mas também a capacidade de aceitarmos e de vivermos, ó Pai, de acordo com esta palavra. Ensina-nos, Senhor, e guia-nos, ó Deus, para que neste mundo, que é um mundo de perseguição, apostasia, de falso ensino, de esfriamento do amor, que nós, ó Pai, sejamos guardados pelo teu poder e permaneçamos, ó Deus, perseverantes até o dia final, quando estivermos com teu Filho na glória celestial. Abençoa o teu povo e fala ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como nós temos visto e aprendido, o sermão profético, ele vem para responder os discípulos de Jesus as perguntas que eles fizeram ao Senhor após a profecia sucinta, resumida, que ele fez no versículo 2 deste capítulo 24. Após saírem do templo e os seus discípulos terem contemplado o templo, aguardando uma restauração do reino visível de Israel a partir daquele santuário humano, eles apontaram o templo para Jesus e disseram: Vede, Senhor, que belas pedras, que grandes edificações. Mas o Senhor respondeu a eles: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Diante destas coisas, os discípulos perguntaram quando isto aconteceria. Contudo, meus irmãos, havia uma confusão na mente daqueles discípulos, pois eles associavam a destruição do templo de Jerusalém com a consumação dos séculos. Então eles fizeram mais uma pergunta. Eles perguntaram no capítulo 24, verso 3: Dize-nos quando sucederão estas coisas, isto é, quando o templo será destruído? E que sinal haverá da tua vinda? E que sinais haverão da consumação do século? Jesus, portanto, neste sermão profético, dos capítulos 24 e 25 de Mateus, está respondendo estas três perguntas. E a primeira pergunta diz respeito ao fim do templo. E é sobre isso que Jesus está tratando. Dos versículos 4 até ali, no versículo 34, Jesus está falando do fim do templo e não do final dos tempos. E isto fica claro por causa daquilo que nós temos chamado de marcadores temporais na profecia. Quando uma profecia não tem uma definição de data para o seu cumprimento, ela pode ter um cumprimento indeterminado e até mesmo um duplo cumprimento. No entanto, Jesus fez questão de colocar nesta profecia marcadores temporais. Ele diz lá no versículo 34 que não passaria aquela geração
sem que todos estes sinais se cumprissem. Por isso, amados irmãos, estes sinais que dizem respeito a falsos cristos, a guerras e rumores de guerras, e também a fomes, terremotos e pestilências, são sinais do final do templo, da destruição de Jerusalém, e sinais que já se cumpriram. Esta abordagem do texto bíblico, que eu entendo é a mais correta, porque ela faz jus àquilo que o próprio Senhor Jesus disse, ela é chamada na teologia de preterismo moderado, que entende que a maior parte das profecias já se cumpriram no passado, daí a palavra preterismo, que quer dizer passado, pretérito, algo já cumprido e ocorrido, e que não haverá de ocorrer mais uma vez. Jesus então indica aos seus discípulos que antes da destruição do templo haveriam vários sinais, e que estes sinais seriam como dores de parto, conforme está aí no versículo 8. Tudo isso é o princípio das dores. A palavra aqui, traduzida por dores, ela é a palavra usada na língua original para as dores de parto, como dores que antecipam uma dor maior. E a dor maior será aquilo que Jesus chama no versículo 21 de uma grande tribulação. Portanto, os reformados, que são preteristas, entendem que não haverá uma grande tribulação futura, que a grande tribulação já ocorreu naquela geração, e ela se refere à destruição do templo e os anos que antecederam a destruição do templo, que foram os anos do cerco de Jerusalém por parte dos romanos, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram naquele fatídico evento histórico no ano 70. Então, todas estas profecias, conforme a palavra do próprio Senhor Jesus, se cumpriram naquela geração, naqueles 40 anos, desde o dia em que ele falou a profecia, até o dia em que as tropas de Tito, general romano, filho de Vespasiano, o imperador, invadiram a cidade de Jerusalém e destruíram, arrasaram aquela cidade. Mas Jesus falou de sinais que aconteceriam no mundo, basicamente falsos cristos que se levantariam como os messias salvadores da pátria judaica, as guerras e rumores de guerras, que aqui fazem sentido, porque não adianta nada falar que guerra é um sinal num período que há guerra sempre, mas devemos nos lembrar que nos dias de Jesus não havia guerras. Desde o período do imperador Otávio Augusto César, foi estabelecido aquilo que foi chamado na história de Pax Romana, um período de praticamente 100 anos com paz em todo o império, sem guerras. Mas logo depois da morte de Cristo, Cristo veio naquele tempo de paz, logo depois da morte de Cristo, começam a aparecer guerras e rumores de guerras no império, guerras que afetavam a política internacional e o povo judeu, que destruíram um bom relacionamento entre Israel e os gentios romanos, e que posteriormente causaram a destruição da própria Jerusalém, do templo. Portanto, os sinais da destruição do templo deveriam ser identificados pelos discípulos não somente em eventos mundiais, mas aqui a partir do versículo 9 até 14, Jesus fala também de eventos relacionados à igreja. Por isso nós estamos falando dos sinais do fim do templo na igreja. O que aconteceria com a igreja primitiva antes da destruição do templo? E estes versículos de 9 a 14 estão tratando do que já aconteceu. O evangelho já foi pregado às nações, como nós veremos na próxima semana. A grande perseguição já ocorreu mundialmente para a igreja. A grande apostasia já é um evento cumprido. Os discípulos identificariam sinais no contexto da igreja nascente, da igreja cristã primitiva. Sinais que também fazem parte deste período chamado de princípio das dores. Eventos que aconteceriam de maneira concomitante com os eventos externos em Israel, de falsos cristos que enganaram os judeus, nas nações, com guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. Muitas coisas ocorreram naquela época para perturbar a igreja. No entanto, o Senhor Jesus avisa isto aos seus apóstolos
para que eles não temessem, para que eles não interrompessem o trabalho da grande comissão, para que eles ficassem firmes, porque tudo aquilo haveria de passar. O livramento de Deus chegaria ao final daquele período, ao final daquela época. Todas aquelas coisas estavam nos planos de Deus, conforme revela o Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam então que nestes versos que lemos, do verso 9 a 12, Jesus nos fala de 3 sinais do fim do templo, que seriam observados na igreja, no contexto cristão. E o primeiro sinal do fim do templo, ou da iminência da destruição do templo em Jerusalém, observado na igreja, é a grande perseguição. Nunca mais, meus irmãos, frise isto, e qualquer pregador que pregar algo diferente está pregando contra as Escrituras. Nunca mais haverá uma perseguição desta envergadura contra o cristianismo. Isto contrariaria a profecia de Daniel da grande estátua, porque a grande estátua foi derrotada pelo reino de Cristo. Quando o reino de Cristo se manifestou na terra, os reinos dos homens foram destruídos para não se levantarem mais com poder absoluto contra a igreja e o reino de Cristo. Mas naquele primeiro momento, quando a igreja era nascente, aconteceu uma grande perseguição. O verso 9 começa com um advérbio que serve como um conectivo. E este conectivo, traduzido aqui por então, é o mesmo advérbio que aparece no verso 10, traduzido por nesse tempo. São as mesmas palavras no grego, a palavra tote. Então, ou nesse tempo, é a mesma palavra. Este advérbio que conecta o verso 9 aos versículos anteriores e o verso 10 ao verso 9, ele expressa a ideia de eventos consecutivos, eventos interligados, eventos que acontecem temporalmente juntos. Então, ao mesmo tempo em que o mundo estiver sendo conturbado, a igreja também estará sendo conturbada antes da destruição do templo, e os discípulos deveriam estar atentos a isto. Juntamente com sinais no mundo, ocorreriam sinais que poderiam ser observados na igreja, e o primeiro deles, no versículo 9, é a grande perseguição: sereis atribulados e vos matarão. Percebam, meus irmãos, a importância de interpretarmos a Bíblia com os princípios de contexto. E aqui o que vale a pena observarmos é o contexto gramatical. Jesus está falando na segunda pessoa do plural. Ele está falando coisas que ocorreriam para com seus discípulos, para com seus apóstolos, para com seus interlocutores, para com aqueles que fizeram as perguntas do versículo 3. Será que nós vamos ser mortos por perseguição? Eu imagino que não. Ele está falando para quem? Para uma geração futura? Se ele estivesse falando para uma geração futura, de um tempo final, de uma grande perseguição futura, ele não usaria a segunda pessoa, e sim a terceira. Então eles serão perseguidos, então eles serão mortos. Mas Jesus dirige-se de maneira direta aos seus apóstolos, e de fato esta profecia já se cumpriu na vida deles. Os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva foram atribulados, e muitos destes foram mortos, inclusive daqueles que perguntaram a Jesus, conforme nós podemos ver no Evangelho de Marcos e Lucas, que os discípulos são ali identificados. O primeiro mártir e apóstolo fez essa pergunta, que foi Tiago, irmão do apóstolo João. Sereis odiados, sereis perseguidos. Vós, o verbo, os pronomes estão na segunda pessoa e, portanto, referem-se aos interlocutores e não se aplicam a todos. Esta é uma boa regra de interpretação e nós devemos nos ater a ela, para não fazermos uma interpretação da Bíblia que vá além do que o texto diz. Aqui o texto pode ser aplicado à igreja, mas Jesus não está dizendo à igreja em todas as épocas, que em todas as épocas a igreja seria perseguida e morta, mas uma época específica. E a especificidade desta perseguição ainda fica mais clara, meus irmãos, por causa do tipo de perseguição que ocorreria. Percebam que a segunda pessoa prevalece: sereis odiados de todas as nações. Sobre esta perseguição dos cristãos, é importante notar que Jesus não falou
a todos nós, mas aos discípulos, e ele fala de maneira mais completa, conforme nós podemos encontrar nos registros dos textos paralelos, no sermão profético registrado em Marcos 13 e em Lucas 21. Em Marcos 13, Jesus descreve de maneira mais ampla esta perseguição, nos versículos 12 e 13, quando ele declara: e o irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos, isto é, por todas as nações, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E em Lucas 21, 16 e 17, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Irmãos, graças a Deus, claramente esta profecia não se aplica à nossa geração. De quantas pessoas no Brasil você conhece que um irmão, um pai, entregou para ser morto porque é um cristão? Você já ouviu falar de alguém assim? Eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar em outros contextos, em países islâmicos, em países em que o evangelho é perseguido, mas em nossa nação, no Ocidente em geral, as coisas estão assim? Nunca estiveram neste grau de perseguição. Portanto, Jesus está falando de uma situação clara e específica. Uma situação que não aconteceria como nos dias de hoje, em localidades, mas que seria em todas as partes do mundo em que o cristianismo e a igreja estivessem se estabelecido. Os cristãos estariam sendo brutalmente perseguidos. Não uma mera perseguição como aconteceu no Brasil, quando, por exemplo, os primeiros protestantes chegaram em nossa pátria e sofreram algumas perseguições. Alguns foram apedrejados, outros proibidos de estabelecerem seus templos. Houve até mesmo templos que foram queimados, como no caso do estado do Espírito Santo. Mas nós não ouvimos falar de crentes sendo martirizados no Brasil, mortos, a não ser nos primórdios, quando os primeiros protestantes franceses vieram na Baía da Guanabara e foram mortos por Villegagnon. Mas fora esta perseguição, este primeiro martírio, ali no século XVI, nós não tivemos outros martírios registrados, conhecidos em nossa pátria. Louvado seja Deus por isso, porque tem, apesar de dificuldades e algumas perseguições, nos preservado de uma perseguição tão grave quanto esta. Ser denunciado pelo próprio irmão, pelo pai, pela mãe, ser entregue às autoridades por parentes, por pessoas do seu convívio, para ser morto. Foi isto que a igreja primitiva sofreu naqueles 40 anos daquela geração, até a destruição de Jerusalém, e por mais algum tempo durante o Império Romano. Não haveria nenhuma parte do mundo em que os crentes poderiam se considerar seguros. A epístola a Tiago nos mostra esta verdade quando Tiago escreve para os irmãos da dispersão em todas as regiões do mundo conhecido, e em todas elas eles estavam sendo perseguidos. Da mesma forma a carta de Pedro, e todo o Novo Testamento nos dá o mesmo testemunho de perseguição, de brutalidade, de mortes. Jesus disse que esta perseguição mundial seria tão intensa, tão grave, que as pessoas seriam mortas e entregues pelos seus próprios amigos e parentes. Essa terrível perseguição teve início contra a igreja nascente já em Jerusalém. Em Atos 4 nós somos informados que após Pedro e João curarem aquele paralítico à porta do templo, todos os líderes da igreja, todos os apóstolos foram presos pelo sinédrio e açoitados. Mais tarde, nos capítulos 7 e 8 de Atos, nós lemos do primeiro mártir cristão, quando Estevão, pelo mesmo sinédrio, foi acusado falsamente, foi julgado injustamente e foi apedrejado violentamente. E Paulo consentia, ou melhor, Saulo consentia com a sua morte, o que leva os cristãos a se espalharem. Mas na medida em que a igreja se espalha, os seus perseguidores vão atrás deles por todas as partes do mundo. Quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, nós temos ali um casal de irmãos, Priscila e Áquila, que estão em Corinto fugindo da perseguição em Roma. Saulo, que foi um dos mais terríveis perseguidores, após a sua conversão, passa a ser o mais perseguido dentre os apóstolos. Em Atos 12 somos informados que o primeiro apóstolo é martirizado, Tiago, irmão de João,
por meio das mãos de Herodes. E após isso, o livro de Atos relata as inúmeras perseguições sofridas pelo apóstolo Paulo, que são resumidas por ele mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 24 e 28. Permita-me, amados irmãos, ler brevemente o relato de Paulo, que resume a situação da igreja naqueles dias, como ele, apóstolo, era perseguido em todo lugar que ele ousava ir para pregar o evangelho. 2 Coríntios 11, no versículo 24, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Este é o resumo da vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos então se encerra com o desfecho daquela perseguição. Paulo preso em Roma, aguardando o veredito. Sabemos que os historiadores nos contam que daquela primeira prisão ele escapou livre, mas da segunda prisão ele não escapa e foi martirizado, sendo decapitado em Roma. O mesmo imperador que matou Paulo também mandou matar Pedro, Nero, César. O mesmo imperador que mandou as tropas de Vespasiano invadirem Jerusalém e destruírem o templo. Jesus já havia declarado que isso aconteceria aos apóstolos enquanto estivessem em sua missão. Nós lemos este texto em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus envia os seus apóstolos. Mas há um detalhe que muitas vezes passa despercebido aos leitores das Escrituras. Quando Jesus declara em Mateus capítulo 10 as dificuldades do ministério dos apóstolos e os admoesta a perseverarem, porque eles seriam realmente perseguidos, Jesus diz no desfecho daquela sessão, no versículo 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os apóstolos já acabaram de percorrer as cidades de Israel, meus irmãos? Sim. Então o Filho do Homem já veio. Jesus aqui não está falando da segunda vinda em glória para a consumação de todas as coisas, mas da vinda do Filho do Homem para destruição e juízo de Israel. Em Apocalipse, a perseguição aos crentes da igreja primitiva, antes da destruição do templo, são um dos sinais da vinda da grande tribulação e da destruição do próprio templo. Em Apocalipse 7,14, aqueles que foram mortos pelos judeus e que vêm de uma grande tribulação, eles clamam diante do trono de Deus por justiça. Embora os testemunhos bíblicos sejam fartos a respeito desta grande perseguição mundial que antecedeu a destruição de Jerusalém e do templo, os historiadores do mundo, os historiadores pagãos daquela época, dão-nos o mesmo testemunho. Um historiador romano que não era cristão, chamado Tácito, sem demonstrar nenhuma simpatia, na verdade, pela nossa fé, ele descreve a perseguição que os cristãos sofreram durante o governo de Nero, um dos mais terríveis imperadores, que governou do final dos anos 50 do primeiro século até o final dos anos 60. Diz assim Tácito: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações. Os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. É assim que ele descreve o cristianismo, uma coisa horrenda e vergonhosa. Em seguida, diz Tácito, os cristãos foram presos e declarados culpados por Nero. Nero os torturou para extrair informações deles. Uma imensa multidão foi condenada.
ao incêndio pelo incêndio de Roma e também contra o seu ódio pela humanidade. Eles sofreram ridicularizações de todos os tipos e receberam penas de morte. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados e lançados aos cães para serem mortos até apodrecerem, outros crucificados, outros ainda condenados a chamas e queimados vivos como tochas humanas para iluminarem a luz da cidade até que o seu fogo fosse extinguido. Meus irmãos, imagine uma perseguição desta, criancinhas como estas aqui, vestidas de peles de caça e sendo lançadas para serem devoradas por cães. Foi isso que Nero fez com os nossos irmãos do passado. Homens e mulheres sendo empalados com lanças e cheios de betume, sendo acendidos como tochas vivas para iluminarem a cidade durante a noite. Milhares e milhares de crentes sendo crucificados. Eusébio de Cesareia, um historiador cristão, também escreveu sobre o evento da perseguição de Nero e diz que ele chegou ao ponto de matar os apóstolos Pedro e Paulo. Portanto, o testemunho da morte de Pedro e Paulo em Roma provém deste homem, Eusébio de Cesareia, que foi um bispo cristão da cidade de Cesareia e escreveu a História Eclesiástica, o primeiro livro da história da igreja não canônico, pois o primeiro livro da história da igreja canônico é Atos. Diz assim Eusébio: mas Nero, tendo o governo firmemente estabelecido sobre si, e desse modo lançando-se em projetos nefandos, começou a tomar armas contra a própria religião que reconhece um Deus supremo. Aliás, a descrição da grandeza da perversidade desse homem não é compatível com o nosso objeto presente, e muitos têm registrado sua história nas mais precisas narrativas. E de fato, além de seus outros crimes, ainda isso lhe faltava para completar o catálogo: ser o primeiro dos imperadores a se apresentar como inimigo da piedade para com Deus. Dessa maneira, clamando-se publicamente como principal inimigo de Deus, Nero foi conduzido em sua fúria a assassinar os apóstolos. Relata-se, portanto, que Paulo foi decapitado em Roma e que Pedro foi crucificado sob o seu governo. É o que diz o testemunho de Eusébio de Cesareia. Essa grande perseguição mundial, portanto, meus irmãos, que foi sofrida pela igreja primitiva em seu primeiro século de existência, ou podemos dizer, em seu primeiro meio século de existência, não pode ser um evento futuro, ainda mais por uma razão. Lembrem-se que no contexto anterior, quando Jesus proferiu os ais, suas maldições contra os judeus, ele declarou que aquela última geração de judeus seria responsabilizada pelo pecado de seus pais, que mataram os profetas, e que eles mesmos, diz o Senhor Jesus no capítulo 23, no versículo 32, eles mesmos matariam os novos profetas e escribas, os santos de Deus que seriam enviados às nações, referindo-se aos crentes, aos discípulos, aos apóstolos. E por isto, diz o Senhor, a medida da ira que era contra eles chegaria ao seu limiar. Isso está registrado no capítulo 23, dos versículos 31 a 36. O versículo 34 especificamente nos diz: eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Portanto, esta grande perseguição está intimamente ligada, no contexto, à perseguição que os judeus deflagraram contra a igreja primitiva, e que seria a causa da ruína de Israel, a causa da destruição do santuário. Por isso Jesus então declara, na continuidade, no capítulo 23, verso 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E então no capítulo 24, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Percebam, meus irmãos, como as escrituras são claras, mas a leitura superficial, o desconhecimento delas, pode nos levar a coisas imaginárias, coisas que não têm sustentação no texto bíblico.
Essa grande perseguição mundial está intimamente relacionada ao pecado da nação judaica de rejeitar a Cristo e de levá-lo à cruz, de rejeitar o testemunho dos apóstolos e de perseguir a igreja primitiva. Com isso, Jesus ensinou esta importante conexão entre a grande perseguição no início do cristianismo e o juízo de Deus contra Israel, que acarretou na destruição do templo. Mas vejamos agora o versículo 10, e com estes 2 versículos adiante, ou melhor, com os próximos 3 versículos, eu serei mais breve, mais sucinto, porque os outros versículos são apenas consequências da perseguição, aquilo que é gerado a partir desta perseguição. Temos então no versículo 10 um segundo sinal da destruição do templo, que é dado na igreja, a grande apostasia. Além de uma grande perseguição, naquele momento haveria uma grande apostasia. E percebam o versículo 10, a mesma palavra que abre o versículo 9, começa no verso 10, embora o tradutor tenha optado por traduzi-la de forma diferente, mas o sentido é este: nesse tempo, nesse mesmo tempo, de maneira consecutiva, de maneira conjunta, de maneira sequencial, muitos hão de se escandalizar. Depois de falar sobre a grande perseguição mundial aos cristãos, Cristo profetizou que haveria uma grande apostasia na igreja. Notem que Jesus fala de uma apostasia que ocorreria na mesma época da grande perseguição, pois ele diz nesse tempo, e já que a grande perseguição está ligado aos sinais que começam a ser tratados a partir do verso 5, naquele mesmo contexto de sinais, que eram sinais que apontavam para a destruição do templo, para o cumprimento daquilo que Jesus disse no versículo 2. Na linguagem do Novo Testamento, o que significaria, portanto, este verbo usado por Jesus, escandalizar? Esta palavra no grego é a mesma, na verdade ela é só transliterada para o português. No grego a palavra escândalo é a mesma, é uma palavra grega, mas ela pode ser traduzida para o português simplesmente pelo verbo tropeçar. Em algumas vezes ela é traduzida assim. Em Mateus no capítulo 5, nos versículos 29 e 30, no Sermão da Montanha, Jesus diz: se o teu olho te faz tropeçar, no original é a palavra escandalizar. Esta palavra, portanto, ela tem o sentido de apostasia, tropeçar em Cristo, tropeçar na verdade, tropeçar na fé. Uma outra ocorrência significativa desta palavra no Evangelho de Mateus está ali no capítulo 13, nos versículos 20 e 21, quando o Senhor Jesus explica a parábola do semeador. Jesus então diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, escandaliza. Portanto, vejam claramente, meus irmãos, que o sentido de escandalizar é apostatar, tropeçar em Cristo, tropeçar na palavra. E o que leva à apostasia? O contexto da parábola do semeador nos explica: vindo a perseguição, se escandaliza. Quando a perseguição vem, aqueles que não têm a semente enraizada em seu coração, aqueles que são crentes meramente nominais, mas que não tiveram um novo nascimento, eles vão se desviar da fé, eles vão tropeçar. Portanto, isso refuta um pensamento muito comum dentro da igreja, que a perseguição gera fidelidade e avivamento. Percebam que Jesus está dizendo claramente que no momento em que a igreja, lá naquele período, sofresse essa grande perseguição, ela passaria por um grande esfriamento, grande apostasia. As coisas ficariam tão difíceis que muitos tropeçariam. Nós sabemos que os eleitos também podem tropeçar, eles não ficarão neste escândalo, neste tropeço, mas eles podem chegar a tropeçar. O apóstolo Pedro é um exemplo disso, de um servo do Senhor, de um homem eleito, mas que diante de perseguição, quando viu o Senhor Jesus sendo pego pelos seus algozes, temendo pela sua própria vida, ele negou ao Senhor. E a história da igreja primitiva é cheia de exemplos de pessoas que negaram diante da perseguição.
Eu vejo muitos crentes dizendo: se minha vida estiver em jogo, eu não negarei o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós não temos como falar isso. Nós não imaginamos o que é ver um filho nosso sendo queimado vivo. Nós não imaginamos o que é ver um marido, uma esposa, um pai, uma mãe sendo degolado na nossa frente, como aqueles irmãos viram. Muitos fraquejaram e depois se arrependeram e voltaram. Foi uma situação terrível que levou a igreja a pavor. Meus irmãos, os historiadores contam que em Roma essa situação foi tão terrível que os crentes passaram a se reunir nos subterrâneos da cidade, nas catacumbas, por mais de 200 anos, e por 200 anos a igreja não cantou, a fim de não denunciar sua presença naquele lugar, para que as tropas não viessem e matassem aquelas pessoas. Muitas servas de Deus, nos conta Agostinho, quando Roma foi invadida pelos bárbaros, elas pulavam das torres da igreja para não serem violentadas por um exército de homens violentos, mulheres piedosas. E Agostinho, ali, juntamente com outros irmãos, preocupam-se com a salvação daquelas pessoas. Elas se escandalizaram, elas tropeçaram, elas eram salvas ou não. Portanto, foi um tempo de grande pavor para os nossos irmãos, um tempo em que houve tamanha perseguição, que a Bíblia nos diz claramente: muitos, não alguns, muitos se escandalizaram, muitos tropeçaram. A perseguição, amados irmãos, não anda junto com o avivamento. Não pensemos nisso. A grande perseguição da igreja trouxe uma grande apostasia espiritual. É por isso que o Senhor nos chama a orarmos pelas nações, para que haja paz na terra. Não é isso que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo no capítulo 2? Para orarmos pelas autoridades, para que haja paz na terra. Não foi esse o conselho de Jeremias ao povo de Israel capturado em Jerusalém e levado cativo para a Babilônia, que eles vivessem em paz, que eles orassem pela paz do governante, para que eles pudessem ter vida tranquila, para que eles pudessem exercer de maneira tranquila a sua piedade? A apostasia não se manifesta apenas na vida dos falsos crentes, ela pode se manifestar na vida de crentes fracos. É prova de grande maturidade de fé, de grande força de fé, de grande destaque de vida espiritual, resistir a um tipo de perseguição como esta. Portanto, meus irmãos, foi um tempo dificílimo. E nós temos nas Escrituras um exemplo, para mim o maior exemplo desta apostasia, que é um livro da Bíblia, a Carta aos Hebreus. Vários e vários irmãos que haviam se convertido a Jesus, crendo que ele era o Messias, ele era o Cristo, agora voltam ao judaísmo, voltam às antigas práticas, ao sacrifício no templo, por causa da perseguição que sofriam, porque suas famílias o abandonavam. No judaísmo, se alguém se convertia ao cristianismo naquele período, ele perdia o direito à herança, perdia a propriedade, perdia a família. Se fosse casado, ele deveria se divorciar sem direito de sua esposa ou marido. Alguns historiadores até chegam a conjecturar que o apóstolo Paulo era um homem que perdeu sua esposa por sua conversão. Não sabemos dizer, uma conjectura, mas estes eventos aconteceram na vida de outras pessoas. Então muitos hebreus convertidos a Cristo retrocederam. E o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 10, dos versos 32 a 36, e em toda aquela epístola, chama aqueles irmãos a renovarem seus compromissos com o Senhor, a lutarem contra a tentação de se apostatarem de sua fé diante das perseguições. A apostasia foi a causa de muitas traições à igreja de Cristo. Os antigos crentes que apostatavam temendo a perseguição se tornavam também inimigos dos crentes. Paulo diz que uma das suas principais lutas, como nós já lemos em 2 Coríntios 11, 26, eram falsos irmãos. Irmãos que, temendo serem perseguidos, para se protegerem, denunciavam os apóstolos, denunciavam os líderes da igreja. Havia aqueles que foram chamados naquele período de traidores, porque eles diziam onde estavam os escritos bíblicos para serem queimados, os rolos da palavra. Enquanto muitos morreram para proteger e preservar as escrituras, outros denunciaram onde aqueles escritos estavam. O apóstolo Paulo também nos diz em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 4, o perigo desses falsos crentes que o ameaçavam, detratando o seu nome diante das igrejas da Galácia.
Portanto, foi um período de grande apostasia na igreja, como nunca se viu antes na história e nem nunca mais se verá. Em terceiro lugar, o terceiro sinal da destruição do templo que foi dado na igreja são falsos mestres, iniquidade e esfriamento do amor. Versículos 11 e 12. Destes falsos irmãos também surgiram os falsos mestres. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enquanto os chamados falsos cristos do versículo 5 são enganadores que enganaram a nação judaica, os falsos profetas aqui do versículo 11 são enganadores que se levantaram na igreja para enganar os crentes. Falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Há uma visão errada da igreja primitiva, como se fosse um modelo de comunhão, espiritualidade e fidelidade. Creio que todos nós já ouvimos isso. A igreja primitiva é um modelo para nós. Não, meus irmãos, nós não estamos baseando nossa vida na igreja primitiva, mas sim na doutrina dos apóstolos. Porque nem sempre as igrejas fundadas pelos apóstolos foram fiéis à doutrina apostólica, e por isso os apóstolos tiveram que muitas vezes escreverem cartas para corrigir os erros daquelas igrejas. Eram igrejas que sofreram com falso ensino, que sofreram terrivelmente nos primeiros anos de sua expansão. Lembrem-se, meus irmãos, que nós temos um privilégio que aqueles irmãos não tiveram. Nós temos o cânon completo, a Bíblia diante de nós. Aqueles irmãos tiveram a presença dos apóstolos, que ficaram com eles poucos meses, no máximo 1 ou 2 anos, e eles iam para outras regiões, e aquelas pessoas que haviam sido treinadas pela liderança apostólica, muitas delas se corromperam. O apóstolo Paulo declara aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando se despede deles em Mileto, isso está em Atos no capítulo 20, que do meio deles surgiriam lobos vorazes, que devorariam o rebanho, do meio da liderança. Não havia ainda uma doutrina registrada, eles tinham apenas o Antigo Testamento. A igreja, ao ser perseguida e ameaçada pela apostasia, também se viu muitas vezes devastada pelos falsos profetas. Estes homens João denominou de anticristos, em 1 João 4,3. O anticristo não é uma força inimiga da igreja que procede de fora da igreja, mas o anticristo, a palavra anti, o prefixo anti, não significa contrário, mas significa aquele que se coloca como, no lugar de. Os anticristos são os falsos profetas, conforme nos diz a Bíblia em 1 João 4,3. São pessoas que, se fazendo de alguém que fala em nome de Cristo, distorce a palavra do Senhor e engana. Paulo lutou contra esses falsos profetas, os judaizantes na Galácia, os falsos profetas que em Colossos ameaçaram a estabilidade da igreja, em Corinto, os gnósticos da Acaia e da Ásia. Pedro, João e Judas escreveram cartas denunciando estes falsos profetas. Eles foram uma constante ameaça contra a igreja nascente e contra a autoridade da doutrina apostólica. Essa disseminação da falsa profecia trouxe na igreja daqueles dias divisão, desconfiança entre os irmãos e heresias. Uma das mais terríveis consequências do ensino dos falsos mestres, diz o texto no versículo 12, se multiplicou a iniquidade. A iniquidade. A falsa profecia trouxe o aumento da iniquidade. A palavra usada aqui, traduzida por iniquidade, é a palavra anomia. A que significa não, ou negação, ausência, e nomiam vem de nomos, a lei de Deus. Iniquidade, portanto, é a negação ou ausência da lei de Deus. Os cristãos gnósticos, que eram a mais ameaçadora heresia daqueles dias, juntamente com os cristãos judaizantes, que negavam a suficiência de Cristo para a salvação, mas os gnósticos ensinavam que os pecados cometidos no corpo não afetam a condição da alma, porque a alma e o corpo estão separados.
A alma pertence a Deus, o espírito, a parte material, ela é que será salva, mas a parte material, ela é corrupta e pecaminosa. Portanto, pecar com o corpo não afeta a nossa condição e nosso estado de graça. Estes gnósticos que foram combatidos pelo apóstolo Paulo, que provavelmente influenciaram a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, e com certeza influenciaram as igrejas pastoreadas pelo apóstolo João, que escreve sua primeira carta contra os gnósticos. Estes gnósticos incentivaram uma vida em libertinagem. Judas, irmão do Senhor, em sua carta nos fala a respeito destes falsos mestres. Ele os descreve assim: são certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça. Transformam graça em libertinagem. Dizem que se temos a graça, podemos viver em pecado. Em Corinto, alguns destes falsos mestres incentivavam os homens a viverem nas suas práticas pagãs antigas. É por isso que em Corinto, muitos daqueles homens da igreja ainda frequentavam os meretrícios, os prostíbulos, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 6, porque entendiam que o pecado no corpo não afetava a sua condição de salvos pela graça. E o apóstolo então tem que explicar que o nosso corpo também pertence ao Senhor, que pecar com o nosso corpo é pecar contra o corpo de Cristo. Judas ainda continua: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Percebam a iniquidade, a imoralidade. Eles não tinham recato, eles viviam para praticar em suas festas coisas indecentes. Esse crescimento do pecado na igreja não é no mundo, é na igreja, a iniquidade dentro da igreja. Este crescimento do pecado na igreja é a causa do esfriamento do amor. Em Apocalipse o Senhor nos explica o que significa que o amor de muitos se esfriaria. Não é amor entre os irmãos, porque os falsos profetas, eles chamavam suas festas de indecência de festas de fraternidade. Na língua original são as festas do amor, porque eles tinham um amor tolerante, que tolerava o pecado, e eles entendiam que ser alguém que denuncia o pecado é ser alguém que não ama. Percebam que o diabo, ele é cheio de sofismas, e os seus mestres também, eles querem chamar de amor o que não é amor, porque a Bíblia nos define amor como cumprimento dos mandamentos de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em 2 João, no versículo 6, nós temos uma definição da palavra amor. Amar é guardar os mandamentos de Deus. Portanto, o amor que se esfria é o amor pela verdade, é o amor por Cristo, é o amor pela doutrina, porque na medida em que o pecado é tolerado, na medida em que o pecado se alastra na igreja, mais e mais as pessoas tendem a combater, a atacar a verdade, para não serem incomodadas em sua vida pecaminosa, em sua vida tenebrosa. É por isso que o Senhor Jesus adverte a igreja de Éfeso em Apocalipse, dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Este é o esfriamento do amor, o abandono da verdade, o abandono da obediência ao Senhor, o amor pelas coisas de Deus, pela santidade do Senhor. Percebam, meus irmãos, que esse fenômeno foi abrangente. Mais uma vez, a abrangência destas coisas como sinais é que deveriam deixar os apóstolos e os crentes daquela época apercebidos. Quando vocês virem toda esta calamidade tomando a igreja, percebam que já está próximo o fim de Israel, que o templo em breve será destruído. Portanto, estejam atentos para fugirem de Jerusalém, para fugirem da Judéia, antes que esta assolação os alcance. Jesus claramente disse que isto aconteceria em todas as nações. Versículo 9, ele diz que estas coisas viriam sobre muitos. Versículo 11, e no versículo 12, o amor se esfriará de quase todos, de quase todos. A igreja estava sendo terrivelmente atacada, antes
daquele desfecho fatídico sobre Israel, por inimigos internos e externos, pela perseguição, pela apostasia, e não apenas em uma parte do mundo, mas em todas as nações. Meus irmãos, às vezes como pastor, presbíteros aqui, líderes do povo de Deus, nós ficamos em alguns momentos muito sobrecarregados com as pressões, com as dificuldades do ministério. Mas meus irmãos, imagine o que era pastorear a igreja naqueles dias, perseguições todos os dias, chorando por irmãos que foram mortos, entregues por outros irmãos, combatendo falsos mestres que apregoavam uma vida imoral, vendo o amor pela doutrina se esfriando, percebendo que crentes que até outro dia andavam bem, se esfriam, apostatam de sua fé e abandonam a igreja. Foram dias dificílimos, dias de dores, conforme diz o verso 8, o princípio das dores. Louvado seja o Senhor, porque embora experimentemos em alguma medida estes sofrimentos, não os experimentamos na mesma abrangência e no mesmo grau, e nem nunca mais isto acontecerá com a igreja. O Senhor tem nos preservado. Isso é motivo, meus irmãos, para redobrarmos nosso entusiasmo, nossa intrepidez em seguir ao Senhor em nossa geração. Veja o que aqueles irmãos passaram quando a igreja nascente estava sendo implantada. E como podemos ainda mais aplicar este texto em nossa vida? Em primeiro lugar, como eu tenho já exortado os irmãos, devemos louvar a Deus, que preserva a sua igreja em todas as épocas. Amados irmãos, como a igreja pode ser preservada, se não pela mão do Senhor? Em nossa confissão de fé, no capítulo 25, que fala sobre a igreja, na seção 5, está assim registrado este resumo do ensino bíblico. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. No entanto, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. A igreja não será tirada da terra. Haverá sempre uma igreja na terra, fiel, para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. A igreja permanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amados irmãos, temos que louvar a Deus, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, externas, internas, por causa de nossos pecados, por causa dos pecados do mundo que nos afetam. Nós temos o privilégio de nos reunirmos dominicalmente como igreja do Senhor, para celebrarmos a nossa salvação, para celebrarmos aquilo que Cristo fez por nós. Devemos ser gratos por isso, devemos ter o coração cheio de alegria por isso, por termos esse privilégio de abrirmos nossa Bíblia em casa, na igreja, em nosso quarto, em privado, e podemos louvar a Deus livremente. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Em segundo lugar, amados, devemos orar pelos nossos governantes. Essa tem que ser uma oração diária de cada um de nós. Orar pelos nossos governantes, para que haja paz na terra, para que a igreja, onde ela está sendo perseguida, seja libertada, que Deus derrube os opressores de sua igreja e levante governos que admitam a existência da igreja, que apoiem a igreja de Deus. Nós não advogamos a unidade da igreja e Estado, mas nós advogamos que todo o Estado, toda autoridade humana deve reconhecer a instância de ação da igreja de Deus na terra. Nós devemos orar para que Deus traga paz na terra e paz sobre as famílias do seu povo. O motivo deste mundo estar sendo ainda preservado somos nós, a igreja de Deus, a amada noiva do Cordeiro. Embora, meus irmãos, devemos pedir ao Senhor que nos prepare para que nas perseguições não venhamos a desfalecer, nossa oração deve ser para que Deus nos livre da perseguição, pois a perseguição nunca será boa para a igreja. Na verdade, a perseguição anda de mãos dadas com a apostasia, com o falso ensino e com o esfriamento do amor pela verdade. Eu sei que quando nós vivemos em dias em que não há perseguição, nós tendemos ao mundanismo, ao relaxamento, mas que, ouvindo estas perseguições que os irmãos do passado sofreram,
lendo a respeito deste testemunho que a Bíblia deixa para nós, que o Espírito Santo de Deus venha produzir em nosso coração uma chama para nós valorizarmos os privilégios que Deus tem nos dado, não desfalecermos em nossa fé, não sermos indolentes em nossa fé cristã, sermos gratos ao Senhor, orar para que o nosso país e para que as nações da terra sejam conquistados para Cristo e que a igreja goze de paz, para que a igreja de Deus usufrua de paz, a fim de que o Evangelho seja pregado, a fim de que as nações sejam discipuladas com o Evangelho de Jesus. E por fim, os crentes apóstatas temem a perseguição e se voltam para o mundo. Foi isso que aconteceu naquele período. Muitos perseguidos pelos judeus, pessoas que eram judeus, se converteram a Cristo e sendo agora perseguidos por suas famílias, perseguidos pelos judeus, temendo aquela perseguição, eles voltaram para o judaísmo, eles voltaram para as suas antigas práticas, porque eles queriam se manter com os privilégios que o judaísmo gozava dentro do Império Romano. Mas essa atitude foi a causa da ruína daquelas pessoas, porque quando a grande tribulação eclodiu e os romanos se voltaram contra os seus antigos aliados, os judeus, aqueles crentes que apostataram foram massacrados com seus outrora perseguidores. Por isso, meus irmãos, juntarmos ao mundo para termos alívio de nossas dificuldades será sempre uma tolice. O mundo está sendo reservado para juízo. Embora a igreja muitas vezes pareça a arca de Noé, imagine você ficar numa arca cheia de bicho, fazendo barulho, aquela dificuldade, chovendo lá fora, e bicho berrando, e bicho dando coice, e tendo que tratar. Às vezes a igreja parece isso, uma confusão. A igreja é o local seguro. O mundo pode parecer pacífico, o mundo pode parecer aprazível, o mundo pode parecer melhor, porque ali as pessoas sentem-se confortáveis, apoiadas, validadas naquilo que acreditam, mas o juízo não virá sobre a igreja, o juízo virá contra o mundo. Aqueles crentes que se apostataram, como nós veremos ao longo deste sermão profético, que voltaram para o judaísmo, quando o abominável da desolação se estabeleceu diante do lugar santo, referindo-se às tropas romanas que cercaram a cidade, deu contra a cidade, todos eles sucumbiram debaixo do juízo. Portanto, valorize a igreja do Senhor, valorize este santo ajuntamento de pecadores, amados e que estão sendo aperfeiçoados. Este é o melhor lugar para estarmos.